Eu sou a doutora Patrícia Barros, proctologista, e estamos no podcast Eu Cuido do C. Nós tratamos da saúde íntima sem tabu. Estamos hoje com a doutora Cibele, ginecologista, que cuida do público 40 a mais. Nós vamos conversar sobre rejuvenescimento, sobre saúde da mulher na menopausa. Tudo bom, doutora Cibele? Seja bem-vindas ao nosso podcast. Tudo ótimo, Patrícia. Obrigada por me receber, é um prazer. A mulher 40 a mais, que chega no seu consultório, ela não é mais a mesma. O que você percebe de diferente nessa mulher? Patrícia, o que eu percebo, né? A mulher 40 a mais é uma mulher muito preocupada consigo. Ela está numa fase da vida em que ela já se doou, né, aos filhos, à família, né, ao esposo, aos pais. Enfim, então é uma mulher que ela está num momento de se preocupar com ela mesma. Então é uma paciente que olha para a saúde íntima de outra forma, a percepção corporal dela, o conforto dela, é ela que importa, ela como protagonista, não ela em segundo plano, né? Sempre os outros e depois ela. Então é uma paciente muito preocupada com a estética, é um momento que ela começa a olhar para ela, inclusive para a parte íntima dela. Então é um momento que ela quer se preocupar com o rejuvenescimento íntimo, ela tem uma transição, né, dos hormônios ali na parte do climatério, né, caminhando então para a menopausa, em que ocorrem algumas alterações. É uma paciente muito, nitidamente, assim, ela é muito mais introspectiva, muito mais reflexiva, e isso é totalmente explicado pela questão hormonal, né, do climatério mesmo. À medida que nossos hormônios vão entrando em queda progressivamente, lentamente, mas progressivamente até chegar à menopausa, existe uma mudança de comportamento nessa paciente, porque essa questão hormonal muda a química cerebral. Então é muito comum pacientes mais reflexivas, mais introspectivas. E isso muda toda a vida da mulher, né? Isso muda tudo. Porque você muda a produtividade, você muda sono, você muda humor, vida sexual, atividade sexual, energia. Com certeza. E na relação do exame? Porque assim, a gente sabe que às vezes a paciente vai muito no seu consultório só para fazer um exame ginecológico de rotina. E às vezes ela não percebe algumas coisas. Claro que você está me dizendo assim que tem um público enorme que ela já vem nessa busca, mas eu acho que tem um público enorme que ela chega sem essa percepção, principalmente da questão estética íntima, né? Isso. Nessa parte do rejuvenescimento, a gente percebe que as pacientes, às vezes, de fora, têm uma percepção do rejuvenescimento íntimo somente como uma questão estética. Mas eu tenho propriedade para falar na prática, né, que não mesmo. É uma questão, inclusive, muito mais funcional. Eu diria assim, 70% funcional e 30% puramente estético. Porque isso mexe muito com a autoestima da paciente. Então, quando isso mexe com a autoestima, isso reflete na parte funcional. Disfunção sexual, né? Então, queda de libido, uma paciente que não quer ter relação sexual de luz acesa, uma paciente que, se está desconfortável numa relação sexual, ela tem uma tendência a ter dor ou desconforto físico, vaginal, ali na relação, na hora da penetração. Então, isso reflete na parte funcional. E como é que ela recebe isso? Quando você percebe que ela tem a queixa, mas às vezes ela não está nem sabendo que tem tratamento, né? Porque assim, eu tenho conversado com algumas mulheres no meu consultório da proctologia, que eu falo que hoje eu estou envolvida nessas novas tecnologias, tratamento com laser, tratar nessa região anal, e às vezes eu pergunto se ela, como é que está, aí ela me dá abertura, eu pergunto como é que está a questão da vida sexual, de atividade, aí eu falo que hoje existe o laser vaginal para ser aplicado. Elas não sabem. Não, elas não sabem. Não sabem, eu fiquei impressionada. Quem tem apenas uma queixa estética normalmente vem sabendo do laser. Quem tem uma queixa funcional fica sabendo de tecnologias como laser, ultrassom microfocado, radiofrequência no consultório, quando eu vou expor para elas as nossas opções de tratamento em relação à demanda dela. Então, uma paciente, por exemplo, que vem com uma queixa somente de clareamento vulvar, ela vem, doutora, eu queria fazer um clareamento com laser. Então ela já sabe. Uma paciente que vem e fala para mim, olha, doutora, eu tô tendo uns escapes urinários, às vezes quando eu tô na academia, quando eu pulo corda,
ou quando eu tô rindo com as amigas, eu percebo um escape de urina, pouca coisa, mas eu percebo. Então eu queria entender se existe um tratamento, se já é para tratar, e aí eu falo do laser, e elas, nossa, então é possível, e é indolor, e é rápido, e é muito eficaz? Sim, existe, e é tudo isso. Gente, e você falou do clareamento, você sabe que hoje a gente está fazendo também o clareamento na região perianal, né? Perineal, porque você vê que aquela alteração da mudança de cor, ela vem desde da vulva, períneo, e pega também a região anal. Hoje a gente já tem no consultório da proctologia um público que tem procurado a gente também por conta disso, tá? Muito, muito. As pacientes reclamam muito da coloração da região perianal. É uma queixa muito, muito frequente no consultório. Muitas, inclusive, a gente consegue melhorar isso, que já tá? fizeram um clareamento vulvar e falaram, agora que ficou mais gritante ainda, porque agora ficou o meu mais escurecimento perianal. Então, a gente faz. Uhum. A gente já consegue fazer isso. E nessa questão, assim, como você falou, que você percebe essa diferença, e aí fica fácil abordar o paciente, tipo assim, a questão do pequeno lábio, porque às vezes você está vendo e ela não, como a gente conversou, você vê e ela nem... Essa parte, essa demanda de rejuvenescimento, da parte estética, né, da região vulvar, realmente é algo muito íntimo. E é preciso todo um tato para lidar com isso no consultório, né? Eu não posso expor para a paciente uma queixa que ela não me demandou, né? Perfeito. Se for, obviamente, puramente estético. Agora, já aconteceu no consultório, muitas vezes, da paciente vir fazer uma rotina ginecológica básica e quando ela está em posição ginecológica, eu consigo perceber uma hipertrofia importante ali de grandes lábios, só que a paciente não me deu essa demanda. Entendo. Mas ela me deu a demanda de que, às vezes, ela percebe que ela tem um odor diferente na vulva, que ela percebeu um odor diferente, fica na calcinha um odor mais forte. Ai, doutora, não é um cheiro ruim, é um cheiro mais forte. E às vezes tem um cheiro de urina, mas eu não percebo que eu estou perdendo urina. E aí eu comento com a paciente, olha, pode existir, fica um resíduo de urina aqui nesse excesso de pele, né, na hipertrofia dos pequenos lábios. E elas não percebem. E às elas vezes não percebem. Esse excesso de pele está demandando uma pior higiene, uma pior higiene, né? Uhum. Um acúmulo de xixi. Gente, que curioso. Então, para você ver, se for uma paciente, né, que eu percebo que, para mim, por exemplo, a vulva dela estar escura e ela não me apresentou essa demanda, eu jamais falaria em relação a isso, porque isso é realmente uma questão puramente estética. Agora, à medida que ela me traz uma demanda funcional e tem a ver com a região externa ali da vulva, e a gente pode atuar, né, ambulatorialmente ali para melhorar essa queixa da paciente e vai modificar a questão dela ali da E hoje você hipertrofia. consegue fazer essa cirurgia no consultório? Ambulatorial com anestesia local. É mesmo? Isso. Facilitou muito para os pacientes, né? Facilitou demais. Você consegue antes, uma cirurgia que antes o pessoal falava antigamente chamava de ninfoplastia, né? Isso. Você ia para o centro cirúrgico, fazia uma raquianestesia, internava. Hoje, você consegue fazer isso no seu consultório. É uma cirurgia muito mais tranquila, não precisa de internação, então a gente não expõe o paciente em ambiente hospitalar. Até porque tem umas pessoas hoje que querem fazer essas cirurgias, eu pego muito de plicoma, que eles querem fazer no final de semana, na sexta, para segunda voltar a trabalhar, para não contar para ninguém que teve que fazer uma cirurgia, teve que fazer uma cirurgia íntima. íntima. Isso. Isso tem também na gineco, né? Com certeza. Na procto, realmente, eu tenho pacientes, doutora, a gente consegue operar na sexta de manhã, ou sexta à tarde, ou até no sábado, porque segunda eu quero trabalhar. E o interessante é que hoje a gente consegue isso. Eu não sei na questão da redução dos pequenos lábios, mas o plicoma, se ele não for um plicoma muito grande, pequenininho, você opera com laser, que ele vai diminuir a sensibilidade dolorosa, diminuir o processo inflamatório. Eu tenho pacientes que retornam para o trabalho na segunda-feira. Faz sexta e retorna na segunda. Faz. Perfeito. Na cirurgia de hipertrofia de pequenos lábios, por exemplo, a gente tem um downtime um pouquinho maior, né? Porque é uma região que tem um certo edema. Fica ali. E tem um certo edema mais importante depois do procedimento. Então, incomoda um pouco mais. E assim, a gente precisa que a paciente fique um pouquinho mais quieta, porque se ela senta
ela tá mexendo né, ela tá ali... Traumatiza, né? Tá no meio da perna, né? Tá no meio da Vai perna. inchar e vai incomodar de verdade. Exatamente. Se ela tá caminhando também, se ela tá dirigindo também. Então, a gente pede para a paciente ficar um pouquinho mais em repouso, mas ali em questão de 7 dias, ela já pode voltar para as funções normais dela. Atividade sexual 30 dias, no mínimo, né? E atividade física também. Eu ia exatamente perguntar essa questão da funcionalidade, né? De quando é que ela retorna à vida sexual. E o que é que você percebe em relação a essa mulher hoje, quando você faz essa cirurgia? É uma paciente, assim, que... A diferença na vida dela. Eu queria que você me desse exemplos de impactos, de mulheres que se impactaram, de dizer, olha, me fala aí. A minha vida sexual mudou. Você salvou meu casamento. Salvou o casamento? Você salvou meu casamento. Hoje eu sinto muito mais prazer na relação, porque o prazer não está só relacionado para a mulher ao orgasmo em si. Né? O orgasmo numa fricção de clitóris, você consegue ter um orgasmo. E não necessariamente você tem prazer. Orgasmo e prazer são coisas que têm a ver, mas não são coisas, são coisas distintas. Então, é uma paciente que ela tem prazer em ter relação sexual, ela tem prazer em ficar nua na frente do parceiro dela, exposta à luz ambiente, né, em usar uma lingerie, pacientes que se incomodam com a hipertrofia de clitóris para ir para academia, usar biquíni. E tem uma cirurgia que faz também naquele excesso de pele ali em cima do clítoris, né? Sim, sim. Uhum. A gente tem muitos pacientes que já tiveram história de abuso de alguns hormônios, né, e acabam fazendo hipertrofia do capuz ali do clitóris. Então, a gente pode fazer essa capusplastia, né, e sem interferir, obviamente, na sensibilidade do clitóris, mas melhorar a questão estética. Também preenchimento vulvar, preenchimento dos grandes lábios, que é muito comum. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo o nosso preenchimento, assim como a gente perde no rosto. Flácido o lábio. Isso. Aí a gente faz o preenchimento de grandes lábios para fazer essa vagina ficar com um aspecto mais jovem mesmo. Harmônica, fica mais harmônica. Olha aí, pessoal. E muitas vezes a gente evita uma labioplastia, porque a gente melhora o volume lateral. Quando você melhora a parte de fora, a parte de dentro fica mais harmônica. Ou seja, você começa a cobrir o pequeno lábio que estava... Na realidade, ele estava ficando em excesso, porque o grande lábio, que a parte de fora estava murchando, perdendo volume. Isso. Você faz o ácido hialurônico, não é isso? É o mesmo que a gente usa no rosto? Sim, o mesmo. Aí, é o mesmo produto. E aí a coisa se harmoniza e você não precisa nem fazer uma cirurgia. Exatamente. E é um procedimento, assim, que a gente chama até de efeito Cinderela, né? Um procedimento que no consultório a gente faz e a paciente percebe na hora. Tanto que durante o procedimento a gente coloca um espelhinho e fala, o que você achou desse volume? Achei ótimo, então quer mais? Que você consegue aumentar, mais. Né? A gente consegue injetar um pouquinho mais. Então... Fica do gosto. 10, 15 minutos a gente consegue resolver uma questão assim. Muitas vezes melhora demais a autoestima da paciente. Dá um efeito também de clareamento, né? E essa mulher que chega com essa queixa estética, não aquela que não sabe, o que é que ela procura mais hoje no consultório? Clareamento. Clareamento? Clareamento. É mesmo? Clareamento. Eu achava que era labioplastia, que era diminuir o tamanho pela desarmonia na região. Uhum. O clareamento, ele é a entrada, como eu chamo, é a entrada ali no rejuvenescimento íntimo, que é um procedimento puramente estético. É um procedimento muito tranquilo de ser realizado, que a paciente também vai continuar fazendo em casa. E quando a paciente faz isso e ela percebe que melhorou, que clareou a parte íntima dela e ela gostou, que eu vou melhorar mais agora, ela começa a olhar e falar, nossa, eu acho que eu podia fazer um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais aqui. Acho que eu podia diminuir meus pequenos lábios. E eu puxando agora um pouquinho para a parte da prócto. Quando vocês estão lá com a paciente na posição ginecológica, porque a gente examina o paciente deitado do lado esquerdo, tá? Uhum. A gente não examina o paciente em posição ginecológica, até para ser confortável, né? Uhum. Você não ficar tão invasivo, porque as pessoas já têm uma certa medo de ir no proctologista. Tem pacientes que chegam no consultório e falam, não quero nem ser examinado, doutor. Eu fiz calma, gente, eu só vou olhar a partinha de trás, ali o finalzinho. Mas quando você coloca o paciente lá na posição ginecológica, você tem essa boa visibilidade da questão do ânus, da questão, eu quero entrar um pouquinho agora na minha parte dos plicomas. Você vê o plicoma, orienta o paciente que tem plicoma,
Não sei se você trata ou se você encaminha para o prócto para tratar. Eu prefiro encaminhar para o prócto. Por enquanto, eu prefiro encaminhar para o prócto. Eu acho que eu vou muito bem na minha parte, então eu acho que eu sou muito a favor das especialidades. Então... É porque hoje existe 2 tipos de plicomas, tá? Existe o plicoma, que é o plicoma só do excesso de pele, e existe o plicoma hemorroidário. O plicoma hemorroidário, ele tem vasos ali embaixo. Então, ele é um excesso de pele, aquela pele está elevada, não porque ela só é uma dobrinha de pele simples. Tem componentes vasculares, tem veias ali dentro. E, às vezes, para você realmente mexer na partezinha da veia, você tem que entender um pouquinho mais de um pós-operatório da região anal. Porque tirar a pelinha, eu vou dizer que é simples, tá? Isso. Até diria para você que você anestesiou, dá para fazer muito simples. Eu tenho participado de alguns cursos de estética íntima e às vezes tem alguns, eu vou lá na parte para dar exatamente suporte na parte da proctologia e aí tem algumas meninas lá que estão fazendo o curso e que perguntam, doutora, me ensina aqui a tirar o plicoma? Aí eu vou e ensino, né? Eu fiz, olha, eu vou te ensinar a tirar o plicoma simples e vou te ensinar qual plicoma que você não pode tirar, porque se você tirar, você vai ter, você pode ter uma dor de cabeça no pós-operatório, porque vai envolver um edema maior, vai envolver, às vezes, uma cicatrização um pouquinho mais lenta. Por quê? Porque envolveu um componente vascular. Então, existe, de fato. Eu posso dizer para você que existe aquele plicoma simples, que dá para vocês tirarem sem a menor dificuldade. Mas, se for um pouquinho maior, sugiro, ou até o anterior e posterior, porque às vezes você não tem um plicoma ali só próximo da vagina, você tem um plicoma também ali atrás do ânus. Então, eu recomendaria, de fato, que se fosse um plicoma um pouquinho maior e principalmente anterior e posterior, manda para o prócto que fica mais fácil. Por isso que eu prefiro, eu mando no mínimo para avaliação, para realmente ter essa percepção se é um plicoma hemorroidário ou se é um plicoma simples. O plicoma simples, eu até saberia também resolver, é muito simples mesmo, né? Não, é verdade. É uma dobrinha Mas de já pele chegou mesmo. algum paciente no teu consultório também que disse, doutora, eu fui no prócto, ele disse que não tira? Vem. Muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes, algo que a gente estava até conversando antes, né? Existe talvez uma certa resistência da especialidade, né? Da prócto de ver essa questão, somente porque é uma questão estética, que me incomoda na parte estética, né? Então... O que a gente tem na proctologia, que a proctologia é uma especialidade cirúrgica, então a nossa formação de base é em cirurgia geral. Então, de fato, a nossa formação é abrir barriga, às vezes trabalhar em pronto-socorro, fazer grandes cirurgias, e às vezes o proctologista, que não está habituado muito a essa questão de olhar aquele desconforto da mulher, ele acha que um plicoma é algo muito simples para ele operar. Então, às vezes até manda, de fato, procurar uma ginecologista. O que eu tenho para te falar é que hoje a gente tem um público enorme de proctologistas, principalmente proctos mulheres, que a gente tem procurado olhar a paciente com esse olhar mais feminino, mais de entender a mulher, entender esse desconforto da mulher e esse empoderamento que a mulher hoje quer ter da vida dela, do corpo dela, principalmente a 40 mais. Com certeza. Ela já passou por tanta coisa na vida e disse, agora eu vou cuidar de mim. E ela chega no consultório e diz, doutora, eu quero agora tirar essa pele que está me incomodando. Exato. E a gente respeita e vamos ver como é que a gente vai tirar isso da melhor forma possível. As pacientes na ginecologia e na obstetrícia também, né? Na obstetrícia, não é o momento de fazer nenhuma cirurgia que não seja realmente necessária, mas são pacientes que evoluem com hemorroida com muita frequência, os pacientes gestantes, né? Então, é algo que é uma queixa que aparece muito no consultório e acaba que o ginecologista, que o obstetra que vai avaliar. Então, talvez daí também tenha surgido essa minha conduta de sempre encaminhar o proctologista para fazer essa avaliação e essa paciente me dar esse retorno. E a paciente da ginecologia, simplesmente, é uma paciente que reclama, às vezes, de dificuldade na higienização anal. Perfeito. Por conta do plicoma. O plicoma, como ele fica ali na borda do ânus, você pode ficar com excesso de fezes. Isso. Então, você lava, ou algumas pessoas passam papel higiênico, que não é o mais adequado, o adequado exatamente é lavar, e aí naquela dobrinha de pele fica resto de fezes. E o que acontece é coceira,
famoso prurido anal, mas a pessoa, doutora, eu tô com meu ânus coçando. E às vezes quando a gente vai fazer o exame, você estica a pelezinha, tem resto de fezes ali. A outra coisa que incomoda, que a gente observa muito, é na calcinha ou no biquíni. Essa fricção faz com que o plicoma inche, aí ele começa a inchar e a doer por conta da fricção. Então, isso já por si só, é igual você falou do xixi que fica preso ali nos pequenos lábios. Isso por si só é uma melhora funcional da vida dessa paciente. Ela vai melhorar a higiene, ela vai poder botar a calcinha lá, fio dental, o que ela gosta, porque incomoda de verdade. Tem paciente que chega no consultório dizendo, isso aqui está me incomodando. E é isso, assim, hoje a gente tem uma solução simples, gente. A gente também opera com anestesia local. Isso. A gente utiliza o laser de CO2, opera com anestesia local, como eu te falei, às vezes você opera 2, 3 dias, no máximo, dependendo se for uma atividade, um trabalho um pouquinho mais puxado, né? Às vezes fica muito tempo sentado. Às vezes a gente dá 5 dias de atestado. Isso. E com essa evolução das tecnologias e das técnicas, e com essa difundindo isso nas especialidades, tanto da procto quanto da gineco, isso melhorou a acessibilidade da paciente aos tratamentos, isso baixou o custo, né, por ficar mais difundida as tecnologias também. Então, eu acho que hoje está muito mais fácil dessa paciente conseguir chegar no consultório e tratar a sua demanda de saúde íntima. Você acha que daria certo da gente estar trabalhando essas especialidades, o ginecologista junto com a proctologia, fazendo uma parceria? Você está encaminhando, dizendo para essa paciente, porque assim, a visão é mais de vocês, né? Hoje a gente, claro que eu recebo mais o paciente, às vezes com uma queixa pessoal dele, mas eu acho que o gineco, ele percebe isso aí também, ele podia dar uma luz, porque eu acredito que ele reclama dessa queixa também no exame ginecológico. Isso, o gineco hoje ele precisa ter a percepção de que ele é o médico da saúde da mulher, e ver essa mulher como um todo, 360 graus mesmo, do fio do cabelo ao dedo do pé. É isso mesmo. Então, nesse ponto, a medicina hoje, ela é multidisciplinar, e eu sou muito a favor desse ponto. Cada um na sua especialidade, em que a gente possa trocar informações, trocar ideias, condutas, né, e complementar, uma especialidade complementar a outra. Então, é por isso que eu sou a favor de encaminhar o proctologista para ser feita uma avaliação. Então, tendo essa visão na proctologia, de uma visão mais sensível, né, dessa parte feminina, desse empoderamento feminino, é assim, um ganho enorme, quem mais ganha é o paciente, mas nós, como ginecologistas, também, tendo essa parceria, você faz tudo com muito mais segurança. Sim. Né? Então, se eu sei que por exemplo, um plicoma hemorroidário, que vai mexer ali num plexo venoso, né, na parte vascular, então pode ter uma complicação pós-operatória, eu encaminho esse paciente para o especialista. Né? Assim como acontece também na ginecologia. Sim, e a gente pode operar junto também, exato, né? Nada impede de marcar as 2 cirurgias no mesmo momento. Operar no mesmo momento, no mesmo tempo, cada um na sua área, e quem ganha é o paciente sempre. Então, nesse ponto eu acho que é o melhor dos mundos para o paciente é ter esse complemento de uma especialidade com a outra. 2 especialistas, né, atuando na demanda do paciente. Preocupados em cuidar da saúde íntima e da saúde até psicológica da paciente, da mulher. Exatamente. Né? Isso é que é importante, é a gente olhar como um todo. Doutora Cibele, você teria uma mensagem final para dar para as suas pacientes, para o colega médico, hoje? Encerre aí nossa conversa, chave de ouro. Eu falo muito para as minhas pacientes que elas olhem para si, que elas busquem ajuda, que elas busquem resolver qualquer questão de saúde íntima, de questão emocional. Então, os ginecologistas no consultório, a gente acaba atuando quase como psicóloga às vezes, né? Então, a gente conversa muito da vida, inclusive a minha demanda sempre, eu quero buscar essa paciente como um todo, entender como é que está o aspecto familiar,
o casamento dela, como a relação dos filhos, porque isso tudo influencia na questão hormonal, que influencia na questão sexual, que tempo que ela tem para se cuidar, para ter relação sexual com o marido, né? Se ela quer engravidar, se ela já teve os filhos que queria. Então, eu preciso entender o contexto de vida dessa paciente. Então, nesse momento, a gente acaba trocando muitas ideias e eu percebo que as pacientes, nesse momento, falam coisas que estão incomodando, mas que elas não falaram para ninguém, ou até pensaram em nem falar ali na consulta de rotina, na consulta ginecológica de rotina. Então, olhem para si, preocupem-se com o que incomoda a cada uma de vocês, busquem soluções. Hoje nós temos muitas tecnologias, nós temos cada vez as especialidades mais sensíveis à questão feminina, às demandas da mulher. A mulher 40 mais, hoje os 40 são os novos 30, então nós temos mulheres produtivas, mulheres trabalhando, mulheres voando, e essa paciente ela precisa desse olhar da medicina. E nós temos. Esse é o podcast Eu Cuido do Ser, mostrando que a ginecologia e a proctologia nós podemos caminhar juntos para cuidar da saúde íntima. Uma conversa sincera, científica, sem tabus. Obrigada, doutora Cibele, por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Patrícia.